Olá pessoal, bem-vindos ao Aruanda, Reino da Paz. Bom pessoal, vamos conversar hoje sobre um fundamento da Umbanda que eu achei eu fiquei admirada, achei muito interessante quando eu descobri exatamente o significado, um desses rituais que eu vou falar agora aqui para vocês. Mas antes, eu peço para vocês que quem vem aqui, assiste os vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva para o nosso canal aumentar cada vez mais, ter mais visualização e todas essas informações que eu passo de uma forma tão assim, cheia de boa vontade, de carinho, se espalhem, cheguem a mais pessoas. O fundamento da Umbanda, dos rituais da Umbanda, porque a Umbanda é cheia de rituais. Rituais simples e muito interessantes quando nós ficamos sabendo o sentido desses rituais. Nós vemos que é muito simples, embora, quando as pessoas se envolvem com o ritual, elas tendem a criar todo o imaginário em torno do ritual, o seu jeito de se relacionar com esse ritual, fantasias com relação ao ritual. Então às vezes fica uma coisa meio, assim, que foge um pouco da simplicidade, sabe? Isso não acontece só com Umbanda, acontece com outras religiões também. Este ritual, este fundamento da Umbanda, tão falado, que todo mundo conhece por aí, cheio de mistério, é a encruzilhada. Exatamente, a encruzilhada. Quando eu fiquei sabendo do significado, imediatamente me veio à mente aquela carta do tarô, o arcano dos enamorados, que tem aquele serzinho, aquele jovem, numa encruzilhada. 2 caminhos que ele tem que escolher. Então, exatamente isso que significa a encruzilhada. A encruzilhada, nós vemos a encruzilhada em vários lugares, todo lugar aí na rua, nas estradas aí do mundo aí da vida, tá cheio de encruzilhadas, que são sempre cruzamentos, quando uma estrada cruza com outra. Aí tem lá o sinal, de trânsito indicando e você escolhe se você quer ir para a direita, se você quer ir para a esquerda, ou então indica que você pode entrar pela direita, mas na esquerda é contramão. São caminhos, indicação, é um momento de escolha, é um momento de decisão. Estão entendendo a simplicidade da coisa? Então, assim, tirando todo aquilo, mistério, a encruzilhada no meio da noite, a pessoa vai lá colocar o despacho, colocar a oferenda no meio da noite. Primeiro já começa por aí. Por que geralmente as pessoas, no início, antes que envolvessem com tudo, um imaginário aí, por que geralmente as pessoas iam colocar as suas oferendas para os Exus, que são as entidades aí que cuidam dos caminhos, os guardiões dos caminhos? Por que a pessoa ia colocar ali as suas oferendas, fazer a sua oração, a sua firmeza de intenção ali na encruzilhada à noite? Principalmente assim, bem tarde da noite. Depois, meia-noite pra frente, meia-noite, de madrugada, quando tá tudo silencioso, que não tem uma viva alma encarnada passando por perto, que não tem olhinhos curiosos espionando. Exatamente por isto. Porque as pessoas que fazem essas oferendas a céu aberto, na mata, nas encruzilhadas, elas procuravam, se precaver contra o preconceito, contra aquele medo que a ignorância das pessoas pode causar. E também, contra assim, a maledicência, porque nem todo mundo que vai fazer uma oferenda para as suas entidades vai pedir lá uma coisa muito justa, Nem todo mundo tem essa consciência. Muita gente vai pedir só o bem, a prosperidade, a abertura de caminhos. Tem gente também que vai fazer lá, dar o troco, a vingança, a amarração, e então não quer que ninguém fique sabendo. Porque eu acho muito errado isso de uma pessoa ter um desafeto e em vez de ir lá resolver a questão com o seu desafeto, tenta fazer, atacar a pessoa
pelas costas, né? Que chamar entidades para que se prestam a fazer esse trabalho de vingança, de maldade, para prejudicar uma outra pessoa, eu acho que é um ato, né, que eu não considero digno. Bom, tirando esse julgamento aí, então é isso. Então, ficou com essa marca, né? A encruzilhada, uma coisa da noite, uma coisa obscura, né? Ficou uma coisa estranha, né? Uma coisa que causa, né, um temor nas pessoas que não entendem. Mas foi por causa do medo, do preconceito. Mas não é necessário fazer oferendas só à noite, na encruzilhada. E por que existe isso de fazer esse ritual na encruzilhada? Porque a encruzilhada indica caminhos, indica cruzamento de caminhos. Cruzamento de caminhos é opção. E eu vi uma explicação, gente, maravilhosa, muito bonita, muito assim interessante, que a encruzilhada, quando a gente olha para uma encruzilhada, ela intuitivamente, inconscientemente, ela fala de escolha de caminhos. A energia da encruzilhada, dessas encruzilhadas, ela fica muito ali como se ela fosse um portal mental, um portal de energia, um portal assim, como eu vou dizer para vocês, é um portal criado pela mente das pessoas. A mente das pessoas cria tudo. A intenção das pessoas mexe com a energia. Então, se toda vez que alguém passa pelo portal, pensa em caminhos, em opções de caminho, se alguém que vai ali na encruzilhada fazer uma oferenda, pensando em pedir ajuda para uma entidade, o senhor tranca-ruas, por exemplo, né? Abrir o caminho, ajudar a escolher o melhor caminho a seguir. Então, essa energia vai ficando ali, naquela encruzilhada. Então, ela começa a vibrar. Aquele local, ele cria uma energia, um bolsão de energia, que vibra realmente esta força que fica ali, disponível. Uma força disponível. É um local que vibra essa energia mental de todas as pessoas que foram ali, que pensam naquele local, como um lugar onde eu posso fazer um pedido, onde eu vou me conectar com aquela entidade para pedir ajuda, para abrir meus caminhos. Então se torna um portal. A intenção das pessoas, a repetição da intenção num local, cria um campo vibratório, um campo de energia ali vibracional, de acordo com aquela mentalidade que está sendo sempre repetida ali. Um local onde que ninguém se importa, ninguém dá bola, ninguém sabe, que é um neutro. Ninguém se incomoda, ninguém pensa nada ali. Aquele local fica neutro. Não tem ali um portal de energia. É isso que fala, por exemplo, do caso das casas mal assombradas. Por que uma casa, por exemplo, pode se tornar mal assombrada? Pelo fato dela ser uma casa abandonada? Não é só por isso. É porque criou-se uma mentalidade, existe uma energia ali. Existe alguém pessoas, por exemplo, que ficam sempre pensando naquela casa como uma casa mal assombrada. Aconteceu um fato ali, que pode ter sido um fato estranho, né? Um fenômeno estranho mesmo, espiritual, que deixou uma marca naquele local, e todo mundo que pensa naquela casa já pensa naquele fenômeno. Então vai se criando aquela energia de que aquele lugar é estranho, aquele lugar tem alguma coisa lá diferente. Vai se criando essa energia, vai ficando. E as pessoas, quando entram lá, e se as pessoas tiverem mais sensibilidade, vão sentir essa energia e já vão ficar, sabe, incomodadas. Aqui tem algo estranho, essa casa é mal assombrada, né? E pode ter mesmo alguém que morava naquela casa, morou muitos anos muito apegada naquela casa, ou tinha muito amor pela casa e ficou apegada à casa, ou sofreu muito naquela casa, a sua mente, mesmo que a pessoa não esteja mais nesse plano, já tenha seguido para outros planos, a pessoa de onde ela estiver,
ela sempre vai estar pensando, nessa alma sempre vai estar pensando, então vai estar sempre alimentando esse local com essa energia. Então, um portal, ele é criado pelo mental do ser humano, junto com o emocional. Por isso que existem aqueles fenômenos, por exemplo, de objetos sagrados que as pessoas, quando chegam perto ou tocam, podem melhorar mentalmente ou até se curar. Porque aquele objeto ficou impregnado com a força da pessoa que a possuía e que tinha aquela vibração amorosa, e depois essa mesma vibração foi sendo alimentada pela crença de tanta gente de que aquele objeto faz um bem. Então ali é um portal que pode irradiar força de cura. Então existem vários portais que podem irradiar força de cura, portais que podem irradiar forças negativas, né? Portais que podem irradiar aquela força uma força, por exemplo, a encruzilhada, quando ali, nessa encruzilhada sempre foram feitos trabalhos para abrir caminhos, realmente aquele local se torna um portal por onde vibra essa força que emana do universo de abrir caminhos. E isto acontece sim. Então, é esta explicação. Eu recebi a explicação básica e depois eu fui mentalizando, fui meditando, contemplando a ideia e comecei a entender muita coisa. Comecei a entender exatamente o seu significado mais profundo. Então não é uma coisa assim, uma coisa esquisita, uma coisa banal, né? É só um ritual. Como eu sempre falo, não são os rituais, eles têm fundamento, não são coisas banais. Tem fundamento ali por trás. E quem estuda, né, fica sabendo e começa a valorizar. A Umbanda tem bastante desses rituais com ervas, com velas, rituais com locais, que nem as cachoeiras, as encruzilhadas, as matas. Tudo isto tem significado profundo e verdadeiro, porque trabalha, né, trabalha com energia. A Umbanda trabalha muito com essa energia, tanto do corpo do ser humano, quanto com a energia da natureza. E quanto mais a gente procura saber, mais a gente valoriza e respeita a Umbanda. Então, é esta a minha explicaçãozinha de hoje. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem deixar aí nos comentários que a gente conversa depois. Um abraço a todos.